Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo aqui na Faria Lima, recebendo amigos. O mainstream tributário do Brasil se encontra aqui nesse podcast, que é o podcast tributário mais querido do Brasil. E agora vou bater um papo de luxo com a minha amiga Andréa Serra. Andréa, que alegria te receber por aqui. Tentamos na última vez e deu certo agora. Deu certo agora. As coisas sempre dão certo no momento certo, né? Exato. Mas é um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom. Andréa que agora está de casa nova, está na Anfávia. Andréa, tu passaste por banco de montadora, por montadora, consumer business, bebidas, consultoria. Conta pra gente qual é o segredo dessa capacidade de adaptação, essa versatilidade que a sua carreira tem. Acho que acima de tudo curiosidade. Eu tenho um perfil muito inquieto e nunca fiquei esperando por outras pessoas tomarem decisão por mim, né? Então, como eu sempre busquei conhecimento, diversificar, né, na verdade, a minha expertise, sempre fui muito curiosa. Em todas as empresas pelas quais eu passei, eu sempre quis entender muito do negócio, muito não só da parte tributária, mas do negócio em si. Então eu sempre fui em busca de somar ideias diferentes, somar conhecimentos diferentes, saber mais, vivenciar culturas diferentes, aprender a navegar no mundo corporativo, que hoje em dia é quase uma ciência. Sim. Né? Então, conhecer pessoas novas, criar um networking mais vasto, mais amplo. E eu acho que essa troca com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com uma dinâmica diferente, e o networking não só profissional, né? O networking profissional é importante, super importante, mas no sentido de amplitude mesmo, sabe? De lugares, de conhecimento, de pessoas novas, né? Você vai ganhando uma bagagem super rica e então acho que esse é o motivo assim que me move, né? E acho que também por tomar as rédeas, sabe, da vida da gente, seja ela pessoal ou profissional. Sim. Porque às vezes a gente vê as pessoas muito esperando que a empresa faça isso por mim, meu líder faça isso por mim. E não é, eu acho sobre que isso. E não é sobre isso. Exatamente, não é sobre isso. Então tem um campo tão vasto, enorme, gigante para falar disso. E assim, como que você interage com pessoas, como é que você lidera pessoas, a questão da gestão, enfim, de pessoas também é fascinante, né? Muito. Eu sempre digo para todo mundo com quem eu converso profissionalmente, eu falo, as partes ruins são sobre pessoas. Sim. Mas a parte ótima, excelente também. Sim. São pessoas. Com certeza. Então eu vivo nessa inquietude constante, né? E tu acha que isso é algo da Andréa ou é geracional? Esses dias eu estava pensando, não sei se você concorda, talvez a gente tenha iniciado a carreira mais ou menos perto da mesma data lá. Minha carreira começou em 95, tá? Uhum. E em 97... Então começamos. Então em 97 eu comecei na auditoria, daí mas em 95 eu estava fazendo estágio, ralando lá. E uma coisa que eu observava, Andréa, é que especialmente eu trabalhei em small office nas Big Four. Então eu trabalhava em Porto Alegre, não estava aqui em São Paulo. E aí eu lembro, na época eu fazia varejo, eu fazia banco, eu fazia siderúrgica, eu fazia proteína animal, eu fazia fumageiras, bebidas. E eu vejo que hoje, cada vez mais, o mercado tende a uma especialização. Se você vai ligar para uma Big Four, não é alguém de tax, é alguém de transfer pricing, é alguém de indiretos, ou às vezes alguém do varejo, ou às vezes alguém do banco, outro da seguradora.
Então a minha pergunta é, essa questão da versatilidade, você acha que é algo muito Andrea ou muito da geração que lá no passado a gente era mais versátil mesmo? Eu acho que um pouco das duas coisas, tá? Porque embora eu também tenha começado a minha carreira na parte tributária, né? Então, assim, eu sou advogada de formação, tive uma experiência como advogada no interior, né? Morei em Jundiaí, cresci em Jundiaí. E quando eu vim para São Paulo, eu vim justamente para uma Big Four, né? E foi ali que eu comecei a minha carreira na área tributária, né? Então tinha uma experiência prévia como advogado, enfim, já tinha passado por algumas coisas que foram muito importantes e acho que significativas na minha forma de ver o mundo, inclusive. E aí eu vim também para São Paulo para poder expandir, né? Para poder crescer profissionalmente, enfim, achar meu espaço, né? Meu lugar. E foi numa Big Four. E mesmo sendo um escritório grande, se fazia de tudo, né? Eu tinha assim, digamos, uma maior parte de clientes de entidades financeiras, de instituições financeiras, etc. e tal. Mas caramba, se fazia de tudo. Se fazia de tudo. E na verdade a gente ficava feliz, né? Não sei se isso acontecia contigo também. Você ficava feliz quando aparecia um projeto novo. Muito. Eu nunca fiz due diligence de parte trabalhista. Vambora. Isso. Né? Vambora, vamos aprender. De parte trabalhista, para ser bem franco contigo, eu não ficava feliz. mas, né? Mas, então tinha toda essa dinâmica tal, e aparecia tanta coisa assim em termos de linhas assim de expertise, e se fazia de todo tipo de indústria, se fazia mercado financeiro, se fazia empresa pequena, média, grande. Gente, assim, era muito sei lá, dinâmico, né, eu acho. E acho que somado a isso, né, e o começo na Big Four também foi muito significativo, né, porque eu tive a sorte, né, de ter pessoas que me modificaram, né, em termos de carreira, em termos de pensamento e como progredir. E eu tive um chefe em especial que eu cheguei uma vez assim meio que a brigar com ele, sabe, num feedback assim e tal, porque eu falei assim pra ele, né, caramba, por que você exige tanto? Eu não vejo você exigir do fulano, ciclano, beltrano e tal, né? E ele falava assim, eu exijo de você porque eu sei que você tem potencial e você pode, e eu sei que você quer crescer, eu sei que você quer agregar coisas, e o que eu tô fazendo aqui por você é facilitar que você chegue lá. Então, sim. Ele falou, não é a sua percepção, não. Eu tô exigindo mais de você porque eu tô sentindo que você tem aí sede, fome. Sim. Né? O querer mais. Sim. E acho que aí agrega com a personalidade, com o temperamento, com o histórico de vida também. Né? Eu sempre falo... o profissional ele não vai trabalhar, né? Quem vai trabalhar é a pessoa que tem uma expertise, tem um valor a agregar na empresa, enfim, que ela está sendo contratada. Então acho que o histórico de vida. Então eu somaria as duas coisas. Eu somaria geração, desafios que a gente teve, que eu acho que era uma forma, né, de trabalhar diferente, eu acho. E não estou aqui julgando certo ou errado, não, né? Mas aquele era o formato em que a gente foi forjado. Sim. Né? E somado a isso, eu acho que a questão de personalidade mesmo, de forma de ver as coisas, as pessoas, o mundo, enfim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma auditoria no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha 3 seniors, né? Um que ficava em Brasília, outro em São Paulo e outro cuidava de região sul. E eu não conhecia a COSIF. E aí eu me lembro que o gerente, que ficava em São Paulo, ele falou assim, ele foi lá para Porto Alegre e falou assim, você não conhece? Só um pouquinho. Aí ele pegou dentro de um malão assim, né? Ele assim, COSIF, Augusto, COSIF. Estuda, cara.
Eu falei, sério? Ele falou, não, sério, estuda aí, qual é a dúvida que tu tiver. Aí eu comecei ali, depósito à vista, operações de crédito e bababá e tal. Então, assim, era na raça, né? Era um negócio... Na raça. Na raça. Na raça. E pasme, era tão intenso, que se bobear, eu tenho contas do COSIF na cabeça. Não, 1.6 operações de crédito, by the way. Era, pelo menos. Até hoje, né? E aí, e é muito louco, porque acho que até a dinâmica mesmo de aprendizado era diferente. Não sei, você... eu acho que por não ser tão pronto, tão fácil, né? Hoje você tem tantas coisas literalmente aqui na palma da sua mão, e assim, da nossa geração não tinha. Não, era Barça, Mirador, antes disso, né? Lembra? Barça, Mirador. Pô, tenho que lembrar, né? Regulamentozão do imposto de renda que tinha 2 tomos, assim, né? Então você tinha, assim, acho que o formato também de você aprender e se especializar também era diferente, Muito. né? Era diferente, assim, hoje, poxa, a facilidade gigantesca, você tem tudo na palma da mão, tudo fácil, tudo pronto, chat GPT, etc e tal, ajuda, horrores. Muito. Horrores. Então, de novo, assim, não é um saudosismo, Não. né? E eu gosto de olhar para frente, eu gosto de me mesclar no mundo de hoje, né? Sim. Então não sou saudosista, não acho que as coisas do passado eram melhores ou piores. Eu não gosto de fazer esse julgamento, porque são pessoas, o mundo é esse e a gente tem que tirar o melhor possível do agora. Concordo. Né? Senão fica um negócio que você não se encaixa em lugar nenhum, né? Sim. E a gente tem que evoluir junto com o mundo, novos pensamentos, né? A gente é desafiado aí a novos pensamentos, a estruturas diferentes, formas de interagir, formas de se relacionar diferentes. Então, não dá para ficar para trás. Não. Né? Mas que forjou, acho que, ou plantou sementes ali naquela dinâmica que nós tivemos, acho que de início, né, de carreira, assim, não tão início, né, foram muitos anos nesse formato. Eu acho que acaba dizendo muito da gente, né? Muito. De quem a gente sobre mim, sobre você, sobre... Né, a forma como a gente cresceu na carreira, não é? Muito, muito, muito. Eu brinquei da Barça porque me lembrei do meu pai, né? O meu pai, eu estudei escola pública a vida inteira, né? Eu fui aprender inglês na raça ali a partir dos meus 18, 19 anos, estudando em escola. Ainda assim eu entrei na Arthur Andersen. Eu olhava para o lado, meus 2, 3 coleguinhas tinham feito high school nos Estados Unidos, o outro morou não sei o quê. Então eu tinha muita vergonha de falar inglês, apesar de eu já estar ali no nível intermediário. Mas eu não conseguia tirar notas altíssimas naquele maldito TOEIC, né? Então eu fui para o Canadá depois de estudar inglês, né? E eu tô te falando tudo isso por quê? Porque eu fazia trabalho na biblioteca da escola. Então lá tinha Larousse Cultural, Mirador, Barça. E em casa meu pai assinava os 2 jornais locais, que era Zero Hora e Correio do Povo. E eu recortava o caderno cultural e eu botava em fichas. Então às vezes quando tinha ali no caderno cultural uma matéria, eu não precisava ir no colégio pesquisar. E meu pai um dia falou assim, eu tenho uma surpresa para vocês. E a gente, nossa, uma surpresa, que surpresa é? A gente ficou pensando o que fosse, né? E aí ele tirou umas caixas assim, e era a Mirador que ele comprou, e vinha a Barça junto. Ele falou, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é o patrimônio, estudo e tal. Eu me lembro que ele falou assim, até um pouco emocionado, com um pouco de lágrimas nos olhos, assim. Então é isso, eu falo hoje para minha filha, para meu filho, da Barça, da Mirador, não consegue isso, nem né? entender do que você está falando. Não entendem. E engraçado que você me puxou a memória de eu lembrar no dia que meu pai também comprou, enfim, a Barça, etc e tal. Essa mesma coisa do abrir a caixa, falava, caramba, que são esses livros todos vermelhos, não sei o que e tal.
Mas serviu a um propósito aquela época, né? Muito. Serviu a um propósito aquela época, era a forma de acesso, as atualizações eram muito menos ágeis, né? Sim. E é super interessante isso. Eu tenho essa mesma memória. Exatamente. Eu tenho essa mesma memória. E, Andréia, dentro dessa tua experiência super transversal em vários ramos de indústria, tem um desafio em comum que tu identifica assim, olha, não interessa onde foi que eu trabalhei, com quem eu trabalhei, qual era o ramo, isso aqui sempre era algo em comum, era um desafio assim em comum. Sim. Eu acho que o ponto comum de todos os lugares que eu trabalhei, e aí digo empresas, é o profissional da nossa área ser visto como uma pessoa que entende do negócio e adiciona valor. Uhum. Esse foi sempre um desafio gigantesco. E depois de um certo tempo, um desafio que me interessou. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que CFO olhou para mim, sabe, com o olhar enviesado. Uhum. Putz, lá vem aquele povo de tax. Doutor No. Né? Ou lá vem aquela moça que eu não entendo quando ela fala. Tipo isso, né? Tipo isso. Isso. E você conquistar a chance de ser ouvida e de ser respeitada e de perceber que você é uma engrenagem, né? Valiosíssima dentro de uma indústria ou de um negócio qualquer aqui no Brasil, né? Uhum. Não é à toa que se chama manicômio tributário, Sim. correto? Então, e perceberem que a sua expertise, né? Que você pode achar formas de traduzir o teu conhecimento técnico para uma vertente do negócio, me despertou assim uma vontade constante assim de batalhar por isso em todos os lugares que eu fiz e mudar a mentalidade do time e fazê-los entender que a expertise técnica tal é fundamental, mas despertar o interesse. Você sabe realmente em qual negócio você está? Porque vai ficar tão mais fácil quando a gente fala a língua também do outro para ser ouvido, né? Eu traço uma analogia aqui. O inglês, por exemplo, é uma língua universal no sentido de turismo, negócios, etc. e tal. Então, quando você vai para dentro de uma empresa, o negócio fala inglês, Uhum. né? E o pessoal de tax tributário fala húngaro. Isso. Correto? Correto. Então, o que é mais fácil? Você aprendeu inglês ou as pessoas que falam inglês aprenderem húngaro? Então, pensando dessa forma, eu sempre quis motivar muito todas as pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho até hoje, de falar, conheça o negócio onde você está, caramba, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar muito. Uhum. E a partir do momento que você entra na linguagem do outro, você tem atenção. Uhum. Se você quer ser ouvido, você tem que entrar naquele contexto, naquela linguagem, você tem que entender quem é a sua plateia, você tem que entender como se comunicar, você tem que ter objetividade e tudo mais, né? E aí, pensando aqui que voltando um passo, né, que você falou do inglês e tal, eu fui aprender inglês e me senti confortável em falar inglês. Eu já tinha 30 anos. Uhum. E fui aprender o inglês porque, Augusto, eu como eu te falei, eu tinha sempre essa vontade de crescer, de experimentar o novo, de algo diferente, coisas que fossem me agregando. E não ter o inglês fluente me impedia de trocar de trabalho. Uhum. E aí, de repente, eu me vi meio num dead end ali. Eu falei, caramba, eu quero crescer, eu sei que eu posso, Uhum. e tal. E o inglês, nada. E eu fui aprender fluente, eu já estava ali com meus 30 anos. Sim. Então,
Por isso que eu falo, também acho que nunca é tarde para as coisas, sabe? Não interessa como você chegou até aqui, interessa... te molda, mas interessa o que você vai fazer hoje e amanhã. Com certeza. E não tem almoço grátis, né? Tem aquele livro A Bola Não Entra Por Acaso, né? Todo mundo que chegou no seu patamar, né? No patamar de tantos convidados que eu recebo aqui. Sim, muitos ralou amigos. Ralou. Muitos amigos já passaram por aqui. Muitos amigos. Ralou muito, assim. Eu vejo assim que hoje, assim, às vezes a gente se depara com situações em que o jovem diz assim, putz, mas isso aqui é muito difícil. E sem querer ter saudosismo, porque eu não tenho saudade assim dessa época, mas te ouvindo falar me lembrou também de um episódio em que eu até conto no livro, acho esse, em que eu fiz uma due diligence, em que era uma reestruturação de dívida. Na verdade tinha um banco que era credor de 3 empresas e ele estava tentando fazer um valuation daquela dívida para capitalizar a dívida. E a dívida que ele negociou tinha que ser calculada no método hamburguês. Então tu imagina, eu lembro que eu fui pesquisar isso no Alexandre Assaf Neto. HP12C, Alexandre Assaf Neto, Willy Dalzotti, era um outro. Eu lembro das coisas assim, sabe? Para tentar calcular aquele negócio, né? E o gerente sempre dizia, não, fica tranquilo que sexta-feira eu vou para revisar. Ele nunca ia. E aí ele falou, não, fica tranquilo que lá na reunião com os devedores e com o banco eu vou estar junto. Então no dia eu fui lá, eu e um sócio, o gerente não foi, e o sócio falou assim, cara, apresenta aí. Eu tinha assim 22, 23 anos, eu fui apresentar ali uma dívida que era bilionária. Aí eu me lembro eu explicando, daí porque o método hamburguês, assim, o pessoal, a gente passa por desafios que são absurdos, assim. Tremendos. Eu acho que eu tive uma... De dar aquele friozinho no estômago, de você ficar com a boca seca. Tu sabe que eu fiquei... Naquela reunião, eu lembro direitinho, André, eu juro que eu vou contar aqui. Naquela reunião, ao longo de uns 3, 5 minutos iniciais, eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu tive muita vontade de sair correndo dali e dizer, tipo assim, cara, acabou minha carreira, assim, me tira daqui. Mas eu fiquei, sabe? E aí deu certo, enfim. Então a gente tem que ter essa capacidade, acho que isso é um outro ponto, né? De encarar o bicho de frente, né? Abraçar o urso, né? Abraçar. E a gente não chega tão longe quanto pode, né? Se a gente não tiver essa atitude, porque eu acho que isso é atitude. Assim, porque receio, medo e tal faz parte, né, do nosso psicológico, né? Vamos chamar assim. Então, a gente tem medo de várias coisas, principalmente do desconhecido, daquilo que você não controla, certo? Mas para a gente poder seguir em frente e crescer, e vou falar de novo, tanto profissional quanto pessoal, porque o crescimento pessoal também é dolorido, não é? Você precisa ir com medo mesmo. Sim. Então, o ato de coragem está em tomar decisão e estar ali para uma apresentação complexa, que você não se sentia maduro o suficiente para abraçar, mas não tenho dúvida nenhuma de que você fez o seu melhor, e você não estaria aqui hoje se você não tivesse abraçado certos desafios e ter falado, eu tenho medo, mas a minha coragem é maior. Isso. Né? Então, a hora que você aceita o medo também, você aceita digamos, aquele frio no estômago, aquela sensação. E eu vou te falar que eu tenho isso até hoje. Eu também. Eu tenho 30 anos de carreira. Eu também. Né? E eu até um pouquinho mais, né? Se eu pensar no antes, assim, mas né, como advogada e tal. Eu ainda tenho medo, né? De certas situações e tudo mais. E eu falo, não, caramba, né? Se eu cheguei até aqui, é porque eu tive coragem e persisti, né?
Porque às vezes as pessoas querem as coisas muito prontas, sabe? E eu tenho sentido isso. E não é uma questão geracional, não. Tá? Eu tenho percebido que, por um outro lado, é uma reflexão que eu venho fazendo. As pessoas querem tudo pronto. Sim. Tudo pronto. A carreira pronta, com todos os passos ali bem dimensionados e estruturados e planejados. Porque eu fiz isso, então eu mereço isso, e a minha recompensa deveria ser essa. Em termos de relacionamento, em termos em todas as variantes, né, de relacionamento e tudo mais. Então todo mundo quer tudo pronto. Muito. Pronto. Então, gente, não tem pronto. Não. Tem a ser feito, né? Tem trilhar um caminho, tem escolhas, tem saber se você quer pagar o custo para estar aqui. Sim. Né? Porque você, Augusto, certamente para chegar onde você está, para poder hoje adicionar valor, e um tremendo de um valor à empresa na qual você trabalha, por você ter escrito, por você ter criado aqui o podcast, etc e tal, então você também tem uma certa inquietude, não é? Total. Então... Eu só faço as coisas porque eu tenho tempo sobrando. Não é? Então você tem essa inquietude, que eu acho fantástico, né? Então, porque os inquietos se reconhecem, não é? Sim. Então, assim, você vai atrás, não está pronto. Vai. Entendeu? Você força. E, de novo, voltando ao ponto, você paga o custo, né? Porque isso tudo aquilo que você faz toma um tempo muito importante seu, muito relevante. Muito. Né? E que você tem que estar disposto a saber se você quer pagar por isso. Sim. Porque eu abri mão de muita coisa na minha vida por tudo aquilo que eu empreguei em termos de crescimento profissional, etc. Assim, eu abri mão de muitas coisas. Sim. Você também abre até hoje. Abre mão de, por exemplo, um tempo que você poderia estar com pessoas, com família, com amigos, no momento mais relax, etc. e tal. Não tenho dúvida que você prioriza e tem, né? Mas todo esse outro lado te rouba um pouco disso também. Sim. Né? O segredo é o balanço, a gente consegue dar conta de tudo? Nem sempre. Não dá conta de tudo. Pratos vão cair. Vão. E de novo, aceita. Aceita que pratos vão cair. Você só tem que escolher, naquele momento, qual é o prato que você pode deixar cair. Sim. Eu me sinto realizando uma missão, de verdade. Pelo menos essa é a narrativa que eu construo dentro de casa, em que segundas e terças-feiras eu tenho mentorados individuais para atender. Uma vez por mês, aos sábados, eu gravo podcast em São Paulo ou em outras cidades. Uma vez por mês, na quinta, das 19 às 21, eu tenho uma turma de mentoria coletiva. Em alguns outros momentos eu paro para escrever, depois eu junto isso tudo vira um livro. Porque também você falou a questão do medo. O medo, ele te coloca na frente um dilema. Qual é esse dilema? Frente ao medo, você paralisa ou você exerce uma ação. Alguém poderia dizer assim, ou você reforça o medo, ou você tem coragem. E esses tempos eu estava discutindo com o meu mentorado, ele falou assim, ou você tem coragem ou é loucura. Eu falei, cuida com isso. A loucura não é semelhante à coragem. Não é. Porque se você tem um processo, você estudou, você se preparou para aquela apresentação maldita do método hamburguês, vai lá e enfrenta. E o nome disso é coragem. Se você não se preparou, ir para lá para frente para os credores, é burrice, é loucura. Né? Se você não tem certeza de um processo do bungee jump, não te atire daquela ponte, né? Então, eu acho isso, assim, você tem que estar constantemente se preparando para os processos, para que frente ao medo você escolha o caminho da coragem, da ação, né? E até porque não se confunde em nenhum aspecto, acho que coragem com loucura, porque a loucura para mim ela é instabilidade.
Uhum. É uma instabilidade total, né? Então o louco é um instável em todas as suas camadas, né? Sim. A coragem, ela ela é direcionada, ela tem estrutura, né? De novo, você tem lá seu medinho, mas tem coragem também. Mas a coragem, então, ela está pautada em alguma coisa, né? Ela pode estar pautada no seu preparo. Puxa, não vou ter medo de fazer a apresentação do método hamburguês. Isso. Mas eu tenho coragem por quê? Porque eu me preparei. Isso. Né? Porque eu tenho fibra, porque e mais do que tudo, eu quero. Quando você põe na sua cabeça, eu quero fazer, eu sempre acho que se arruma um jeito de chegar lá. Isso. Tá? De novo, é difícil, tem dias ruins, tem custo, mas você quer. Eu sempre pergunto isso muito para os meus mentorados também, né? Você tem esses grupos de mentoria e aqui a gente tem mais um ponto em comum, que também não é por acaso, não é? Não. Os perfis, eles são... Com toda certeza. Se permeiam e tal. E assim, e se aprende demais, né? Fazendo mentoria, porque muito. Você aprende muito sobre as pessoas, sobre a dinâmica, enfim, sobre outros pontos de vista. Harvard fez um estudo sobre isso, né? Detalhando 11 formas de aprendizagem. Então você pode assistir uma aula, um filme, ler um livro, blá blá blá, ou você pode ensinar. E a taxa de retenção do conhecimento mais elevada de todas é ensinando. É ensinando. Porque primeiro você se preparou bastante, segundo você, ao falar, alguém pode te trazer uma pergunta, então você vai... Então, é por isso que a gente aprende bastante com a mentoria, né? Eu aprendo demais. Sim. Eu aprendo demais, assim. Ao mesmo tempo que você ensina o mentorado a navegar, usando a sua experiência, não é? Porque o que você tem de valioso, mais do que tudo para dividir, né? Experiência, Sim. visão, pensamento estratégico. Né? O pensamento estratégico, ele é fundamental quando a gente fala de carreira. Com toda certeza. Assim, é fundamental. André, a única certeza que eu tenho sobre a sua carreira, eu só tenho uma certeza, que você teve bons chefes e teve chefes ruins. Nós vamos dar uma chance para os ruins e não vamos revelar o nome deles. Aliás, não precisa revelar nenhum nome, mas eu queria saber. Nem os ruins. Eu queria saber o que você aprendeu com os bons e o que você aprendeu com os ruins, porque você aprendeu com os dois. Com os dois. O que você aprendeu com os bons e com os ruins? Com os bons, eu aprendi mais do que tudo sobre o meu potencial. Com os bons eu aprendi mais sobre mim mesma do que sobre aquilo que hoje é, digamos assim, meu selo de expertise, né? E com os ruins eu aprendi a não fazer. Ótimo. A não fazer. O que a pessoa que é ruim na tua vida te ensina? Aquilo que você não quer, aquilo que você não deve, aquilo que você não repete. Isso. E são referências, eu vou te falar, tão valiosas quanto o bom. Então, de novo, assim, não tem almoço grátis para nada. Não. Então, os ruins me ensinaram basicamente isso, né? O que não fazer, o que eu não quero, o que eu não devo e o que eu não vou repetir, né? E a liderança de pessoas, no fundo, para a trajetória que a gente tem de carreira, é o mais difícil, né, Augusto? Sim. É o mais difícil. Com toda certeza. E, André, com essa experiência toda, você está no time dos entusiastas da reforma, os pessimistas, nessa tua nova função, responsabilidade. Qual que é a tua visão, assim, o que a gente vai conseguir construir até 2032?
Essa é a pergunta mais difícil de todas, hein? Você que me disse. Eu sou uma entusiasta, por princípio, da mudança, tá? A gente precisa simplificar. A gente precisa criar mecanismos mais simples dentro de um ambiente de negócio. Não gosto de ver o Brasil sempre figurando dentro das piores métricas possíveis e imagináveis em termos de quantidade de horas, que se envolve no sentido de submeter informações ao governo, de obrigação acessória, de complexidade, de legislação, quantas leis se publica por dia, não é? Pior que a Venezuela, pior que o Zimbábue, né? Então, assim, gosto de ver o Brasil nessa situação. Não gosto, né? Então, por conceito e por princípio, eu sou de verdade uma entusiasta da mudança. O que me causa dúvidas nesse exato momento em que nós temos aí a publicação da lei complementar, então sabemos que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, não é? Porque ainda vamos atravessar toda a parte de regulamentação e tudo mais, mas o que me causa dúvidas é se realmente teremos uma simplificação. Ou chegaremos na simplificação que seria a interessante. Sim. Eu sei que as coisas não mudam do dia para a noite, eu sei que muitas coisas têm que ser feitas em etapas, né? Acho até uma etapa longa de transição, entendo as razões. Sim. Por serem mais longas, né? Tem alguns pontos que são super importantes que não dá para ser tão rápido de fato. Mas eu hoje ainda tenho dúvidas se vai trazer toda essa simplificação que se pretende. Principalmente no ambiente do contencioso. Talvez simplifique obrigação acessória, talvez simplifique base de cálculo, talvez se simplifiquem alguns parâmetros e tudo mais. Mas eu não sei se simplifica um contencioso, de verdade. Eu acho que isso tem mais a ver com a mentalidade que tem que se criar frente a essa reforma, de parte a parte. O contribuinte de uma maneira mais propositiva e o fisco sem criar aquelas armadilhas que a gente sabe que servem para o mau contribuinte, né? Eu recebi aqui no podcast um querido amigo que trabalha no Paraná, lá na Secretaria de Fazenda, e ele falou: a gente tem nota fiscal eletrônica, não precisava de mais nada. Eu gostaria muito que alguém nesse momento estivesse fazendo uma matriz, por exemplo, pegar um dado X, esse dado ele é repetido em 15 obrigações acessórias diferentes. Não precisa. Então vamos eliminar isso aqui, vamos eliminar esse aqui, aquele outro. Eu gostaria muito que alguém estivesse fazendo esse trabalho em Brasília. Não tenho certeza se tem alguém que está fazendo isso. Então você vê lá ECD contribuições, né? Você vê ECF, você vê DCTF, tem perder comp e tal. Será que precisa disso tudo? Não, precisa porque a gente tem tanto de sonegação. Mas você, fisco, sabe onde é que está a sonegação. Você não tem o T-Rex, não tem um monte de tecnologia embarcada, use isso a seu favor, né? Eu acho uma atitude canalha essa, né? De aplicar para todo mundo esse monte de controle. Existe um sem número de contribuintes sérios, responsáveis, cidadãos assim que pagam corretamente e que dava para reduzir essas 1000 horas que se gasta em, eu não vou nem dizer 500, mas que fosse 1000 horas. Seria maravilhoso, 1000 horas, né? A gente ainda está bem atrás, né? Mas não é aquelas, sei lá, 30 mil que a Deloitte fala, ou 2.600 que muitas vezes o Banco Mundial fala, né? Então acho que tem uma questão de mentalidade. E também o contribuinte tem que aprender a não litigar também por coisas que não fazem sentido, né?
Isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante assim com o sueco. Mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui, não, eu não tenho, eu fico envergonhado de brigar por isso aqui. Então, se a gente chegar nesse estágio, eu acho que a gente vai ter um país melhor. Vai, mas eu acho que precisa mudar. Você está certo, eu concordo. Primeiro que eu acho que tratar as pessoas e pessoas jurídicas, tá? No mesmo formato, eu acho que é um tremendo de um erro. Isso. Tá? Porque você tem aí muitas camadas. Isso. Né? A outra questão, todas essas informações que você transmite, por exemplo, elas deveriam servir de base para uma inteligência do governo. Isso. Não é? Só que quando se inicia uma fiscalização, em sua grande maioria, qual é a primeira coisa que se faz? Você que está também dentro de grandes empresas o tempo todo. Você é solicitado a enviar a mesma informação que já está na base de dados do governo. Exato. Aí você fala, mas como se eu fosse cobrar. Você não tem essa informação já naquilo que eu já te submeto todo mês? Isso. Você já não tem essa informação disponível, né? Perfeito. Então é aquela mania de continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Exato. E que não tem nada que me irrite mais do que isso. Então, além de mudar sistema tributário, que é o que você pretende com essa reforma, forma de se aplicar os impostos, né? O imposto, base de cálculo, etc. É mudar o quê? A inteligência para a qual se olha o dado. Se você não criar uma inteligência por trás, se você não você estava falando da matriz mesmo, adoraria que tivesse alguém, de saber que alguém está olhando para tudo isso. Porque isso muda a forma como o governo também se relaciona com a pessoa jurídica, com o contribuinte. Exato. Né? E aí vai fazer o quê? Que o contribuinte realmente tenha confiança em mudar de atitude também. Sim. E muitas vezes não brigar por algo que não vai valer a pena. Exato. Então, se as relações envolvidas e as pessoas envolvidas também não mudarem, não vai mudar. Não vai. Então, temos aí uma chance, um sistema novo, uma estrutura nova. É perfeita? Provavelmente não, ninguém está esperando que seja. De novo, os momentos de mudança, de grandes mudanças, eles são complexos, né? A gente vai aprender dentro do novo sistema e não tenho dúvida de que certamente vão surgir ideias de melhoria, e eu acho que isso não é acabar a transição em 32 e ninguém fala mais nisso. Eu acho que vai se aprender até 2032, que é a fase de transição, e daí temos que ter um diagnóstico e falar, tá bom, ficou bom assim? Isso. O que ficou bom? O que não ficou? E ter a coragem de continuar mudando aquilo que precisa mudar. Então, 2032, o que eu de fato espero é que tenha um diagnóstico, né? Mas não obrigatoriamente, e não acho que vai ser suficiente isso tudo que está acontecendo. Perfeito. E mais do que tudo, o que a gente precisa? De que as informações e os dados sejam tratados de uma forma diferente, para que as pessoas que estão envolvidas nisso, numa fiscalização, as pessoas de dentro da empresa, etc. e tal, também olhem para o sistema de uma forma diferente, né? Com certeza. Eu acho que a mentalidade ela tem que mudar, inclusive no setor privado. Por exemplo, esses dias eu abri um iogurte que estava dentro do vencimento, mas ele estava ruim. Aí tu leva lá para trocar. Aí a mocinha diz assim, mas o senhor tinha que ter trazido a nota fiscal. Eu falei, não, eu pedi CPF na nota, tá aí a transação. Se você der 2, 3 dedadas em algum sistema, vai aparecer minha nota. Eu não tenho ela aqui comigo. Não, mas pois daí não vai ser possível. Eu falei, então chama o gerente. Aí o cara trocou, né, pra mim. Mas tipo, é a mesma coisa. Tá lá a informação. Eu comprei esse iogurte, eu comprei dentro do vencimento, tá no vencimento, mas tá, entendeu? Então,
você acabou de tocar nesse ponto. Isso vale entre entes privados e vale também no setor público. Se você for cobrar do banco uma taxa que alguém te cobrou equivocadamente, você não precisa levar o extrato bancário lá. Exato. Né? Então, exato, tá ali, a inteligência tá ali. Isso. Porque esse mesmo sistema serve para uma série de situações aí complicadas que muitas vezes existe, né, nessa relação, enfim, de dia a dia e tudo mais, seja com o governo, com outras empresas, na sua relação como cliente com uma empresa e vice-versa. A informação tá lá. Tá lá. Um abraço. Muito bom, Andréia. Eu queria, ao te pedir uma indicação de um livro que você tenha lido ou esteja lendo e que acha que pode ser importante para a nossa audiência, ou um filme que você tenha visto, ou eventualmente uma série, eu queria te presentear com esse muito singelo, mas de coração, presente, que é o meu último livro, Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Obrigado, Augusto. Espero que você goste. Para mim é uma grande responsabilidade te entregar um livro desse que você lê um pouquinho das minhas chagas profissionais e um pouco pessoais também. Mas espero que você se divirta um bocado e obrigado pela presença. Eu agradeço profundamente. É um super bate-papo aqui, super gostoso, super natural, super tranquilo. Espero que a gente tenha aí trocado boas ideias e fiquem insights interessantes aí pra gente dividir, não é? Com os nossos mentorados, não é? Com os nossos companheiros aí de empresa e tudo mais. Muito bom. E você sabe que me acha lá no Instagram como Augusto Flores Oficial. Por alguma razão que até hoje eu desconheço, eu tenho, 20 mil seguidores, mais do que isso lá no LinkedIn, mas muito menos do que isso no Instagram. Então curte lá Augusto Flores Oficial no Instagram, muito conteúdo gratuito e de qualidade. O meu site é augustoflores.com.br ou mtxeduca.com.br. O meu WhatsApp 41995693841. Pode me perguntar sobre mentoria, treinamento, palestra, tem tudo lá. Os meus livros, tanto Cartas quanto Manicômio Tributário, estão na Editora Viseu ou na Amazon. E eu agradeço especialmente aqui a Ávila Registro de Marcas, meu patrocinador, que junto com a Bravo fazem isso aqui acontecer e chegar até você gratuitamente. Na Ávila, você manda um e-mail para marcas@avila.com.br. Eu registrei todas as minhas marcas com a Ávila, Augusto Flores, Manicômio Tributário, Pitacos Corporativos, que é o meu novo podcast curtinho, agora com 3, 4, 7 minutinhos, só áudio, eu falando, chegando no aeroporto, no restaurante, surgiu uma ideia, eu falo de improviso, tá lá no Spotify já, segue lá. E a Bravo, a alegria que eu tenho é que a gente começou aqui com 6 mil CNPJ atendidos e a Bravo já está com 15 mil CNPJs atendidos e ênfase nos processos tributários e financeiros por meio de soluções tecnológicas e serviços de BPO. Manda um e-mail, aqui tem um QR Code, manda um e-mail lá para manicomiotributário@bravocorp.com.br e diz assim: eu vi no Manicômio Tributário, o Augusto disse que tem desconto e agora eu quero meu desconto. Eles vão te dar um descontinho, eu tenho certeza. Muito obrigado.